Ok, vamos então iniciar a abordagem sobre o desenvolvimento. Nós já falamos sobre a introdução, eu dei ali 3 formas seguras, 3 formas possíveis, onde alguma vai se encaixar com o tema e você pode utilizar de boa para o seu texto ser iniciado com qualidade, simples, mas não medíocre e diferenciado, ok? Então, a redação apenas começou. A introdução foi muito simples, eu te dei ali todo o caminho, eu te dei todas as palavrinhas, tá? Você só tem que encaixar o assunto e me dar um motivo, e me dar um argumento. Argumento este que será explicado aqui embaixo. A gente estava usando o tema obesidade infantil como treino, não é? Então vamos continuar com ele, tá? Vamos seguir um raciocínio. Bom, fiz a introdução. Vim para o segundo parágrafo. Lembrem-se que um assunto ou tem coisas boas e ruins, ou tem causas e consequências. Beleza. O meu tema, né, treino, obesidade infantil, ele tem causas e consequências. E eu já até citei alguma coisa de causa lá em cima, lá na introdução, né? Um daqueles modelos vai vir abordando, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Explicar. Mas de uma forma também simples, não pode ficar a famosa enchendo linguiça, né? Escrevendo para comer linha, mas você na verdade não está querendo dizer nada. O corretor pega isso. Então vamos ver o que é realmente necessário fazer aqui sem perder tempo. Olha, eu coloquei um início que você pode aproveitar, tá bom? Um início bem legal, porque ele já puxa a ideia, ó. É uma ideia inicial. Em primeira análise, vírgula, é possível observar que um início legal para o segundo parágrafo. E aqui eu coloquei um outro início, vou destacá-lo, acompanhado de um parágrafo inteiro, tá bom? Eu vou ler para vocês. Vale ressaltar que vários fatores estimulam a obesidade em idades iniciais, vírgula, como a falta de exercícios físicos no cotidiano, muitas vezes devido ao uso excessivo de eletrônicos. Então peraí, o que eu fiz aqui? Eu dei um argumento de que causa obesidade infantil. Eu dei um primeiro argumento que é a falta de exercícios, mas eu apenas não dei esse argumento, eu contextualizei, eu expliquei ele. Tá, e por que acontece a falta de exercícios físicos? Muitas vezes devido ao uso excessivo de eletrônicos. Completinho, bonitinho. Agora, na mesma linha, eu preciso dar outro argumento de causa, são 2. Lembre-se que a correção da ESA tem peso 4. O que significa isso? O meu texto ele não pode ser medíocre, eu não posso economizar nos argumentos, tá bom? Eu tenho que convencer. Então, vamos usar e abusar deste recurso. 2 argumentos aqui, ótimo, show. Imagina se eu tivesse que passar o parágrafo inteiro falando de uma coisa só. Você pode até acabar fugindo ao tema. Não vamos fazer isso. Dei uma informação de causa, dei um motivo para ela acontecer, fechei período. Agora eu vou voltar para o tema de novo, vou dar outra causa para ele. É assim que eu não fujo dele, tá bom? Sempre volto para ele, sempre dou exemplos para ele. Então, ponto. Outro fator que contribui para, sempre usando esses inícios, vão puxar as ideias que você precisa. Outro fator que contribui para tal circunstância é o consumo exagerado de alimentos industrializados, geralmente, por exemplo, dos adultos. O que eu fiz aqui? Dei outro argumento e dei outra explicação. Falei que outro fator que contribui para a obesidade infantil é o consumo excessivo dessa alimentação industrializada, né, rica em tantas substâncias que causam a sobremassa. Poxa, mas eu não ia só declarar, eu preciso contextualizar. Então isso acontece por quê? Geralmente, por exemplo, dos adultos. Os adultos, né, vida corrida, sensação da falta de tempo. Então, bem mais prático esses alimentos. As crianças, fast foods, né, hambúrgueres. Só que aí a criança só come aquilo e o corpo vai detendo essas substâncias que causam o sobrepeso, tá bom? É um ciclo, os adultos estão comendo isso, né, com frequência, eu vou comendo também. Então eu dei meus 2 argumentos, sempre com uma vírgula e uma explicação depois da declaração inicial. Primeiro argumento, o consumo,
O primeiro argumento, a falta de exercícios. Em seguida, uma explicação. Muitas vezes devido ao uso de eletrônicos. Eu não brinco, eu não saio para jogar bola porque eu tô aqui no ar-condicionado, joguinho, geração, né? Então, eu não tenho nada que me estimule a ir lá fora brincar, correr, me movimentar, ok? É sempre assim, uma declaração e um motivo para aquela declaração. Dá uma contextualizada naquela declaração. Não dá apenas o argumento e coloca o ponto. Coloca uma vírgula, pois, e explica aquele argumento. Tá certo? E você pode usar estas palavras. Então você pode usar esse vale ressaltar ou então esse daqui, ó. Em primeira análise, é possível observar que vários fatores estimulam, olha, ele se encaixa aqui embaixo. Em primeira análise, é possível observar que vários fatores estimulam a obesidade em idades iniciais. Então, ó, você pode optar por usar este ou esse daqui. Tanto faz, vai ser bem tranquilo. Então, sobre quantidade de linhas, o parágrafo do meio, ele logicamente precisa ser maior do que a introdução e a conclusão. Porque pela lógica, se vamos fazer 4 parágrafos, vamos pensar. Por que o parágrafo onde eu tenho que explicar aqueles argumentos para convencer o leitor, por que eles vão ser menores do que parágrafo que vai só apresentar o assunto? Não faz sentido, tá bom? Num outro vídeo eu vou mostrar essa parte de estética, vou falar sobre a correção da estética, vou dar a quantidade de linhas e você vai ficar bem alinhado a essa informação, ok? Mas de cara eu gostaria que você pensasse o seguinte: tem que ser um parágrafo maior do que o início e do que o fim, logicamente. Se você fez um início maior do que os parágrafos do meio, com certeza você corrompeu a missão do parágrafo inicial. Você já começou a explicar coisas que só deveriam ser explicadas embaixo. Você se empolgou, não é? Então você tem que obedecer ali às missões. Parágrafo inicial, eu só apresento o tema e em seguida apresento um argumento. Eu não posso ficar explicando o argumento, eu não posso já dar solução. Parágrafo do meio, segundo, ou ele é causa do problema, ou ele é causa do tema, ou ele vai vir com pontos positivos sobre o tema, tá bom? Não vamos ignorar isso. Então dei duas possibilidades de você começar o segundo parágrafo, tá? Não vou dar mais porque senão eu vou te confundir. Você vai escolher uma e vai sempre usar aquele mesmo início, tá? Dentro dessa configuração. Primeiro argumento, motivo dele, ponto. Aí na mesma linha, segundo argumento, ou outro fator que contribui para, nós vamos ao segundo argumento, o motivo dele, ponto. Acabou, tá?